Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Paola Carmen, líder de negócios na John Richard, e já adianto que é uma satisfação ter vocês conosco nessa série de lives Welcome Back para tratar do nosso retorno para o escritório. E hoje trazemos um tema que é no mínimo instigante, que é higienização e desinfecção com o nosso querido Paulo Jubilu, CEO da Milicare no Brasil. Paulo, seja muito bem-vindo ao Welcome Back Higienização e Desinfecção nessa tarde de hoje. Muito obrigado, Paula. Obrigado pela oportunidade aí. Boa tarde a todos aí que estão nos acompanhando. Espero aí que eu possa contribuir um pouco com o conteúdo hoje na tarde de vocês aí. Muito bom. Temos, como se diz, a gente já tem um boa tarde aqui da Andréia. Boa tarde, Andréia, tudo bem? Todo mundo chegando, Lívia, Paulo Sérgio, Bruno Sartori, Edilma França. É bom que quem entra antes sempre tem a oportunidade de ser destacado na live. Começa o vucu-vucu, mal dá tempo de projetar as perguntas. E como o tempo último, a Sônia Rubino Pereira também presente. Gente, meu coração se alegra com 1 minuto e todos vocês já aqui presentes, participando. Gostou. Eu não vou me delongar e a conversa do dia a dia, a gente pode fazer mais tarde, batendo papo no home do Facebook, e eu vou partir para a pergunta, Paulo, não se sinta no pelotão de fuzilamento. Por favor. É que o tema... Tem solução milagrosa. Aqui nós temos diversas perguntas já engatilhadas para te fazer. E, audiência, por favor, coloque as perguntas no chat, falem de onde vocês são, que as perguntas serão repassadas ao Paulo, que dentro de 1 hora a gente pretende responder todas. As que não forem possíveis responder, nós pedimos para vocês deixarem um e-mail e ele vai entrar pessoalmente em contato, ele e a equipe, para falar com todos vocês. Com certeza. Compromisso afirmado. Fala com certeza de novo. Fechado. Com certeza total. Ao vivo esse com certeza. Então, eu vou partir para a primeira pergunta, que é, um pouco antes a gente estava num papo de alinhamento e o Paulo me fez a seguinte consideração. Eu até anotei aqui no chat para não esquecer. É possível higienizar sem desinfectar. Mas é impossível desinfectar sem higienizar. Isso me fala só uma coisa: higienização e desinfecção é diferente. Totalmente. Mas o que é higienização? O que é desinfecção? Tá. Conta pra gente, por favor. Tá bom. Antes eu queria até agradecer aí a participação, agradecer o apoio da John Richard. Nós estamos aqui junto hoje desenvolvendo essa live aí, como consequência de um trabalho técnico que as nossas empresas se iniciaram. A John foi procurar aí caminhos para desenvolver um protocolo, né, Paula, para que possa estar entregando para os seus clientes um mobiliário já desinfectado. E acho que nesse trabalho de homologação lá, a gente teve a oportunidade de interagir, onde a Paula começou a conhecer o tema, e acho que deve ter gostado tanto do tema que nós aí em conjunto criamos essa live para vocês. Agradecer as pessoas que nos apoiaram na divulgação, na promoção, como a FS Educa, como a revista Infra, né, Mulheres de Facilities, e grupos de amigos que postaram nosso post da live aí no seu networking, e eu espero que eu possa contribuir aí com todo esse esforço que vocês tiveram no conteúdo da onde nós nos encaixamos, que é a especialização do Textile Care, tá bom? Eu acho assim, Paula, se você deixar a gente seguir um pouquinho a lógica técnica, essa pergunta ela vai estar inserida dentro da própria apresentação. Porque legal. O processo assim, para te dar uma analogia, você imaginar o seguinte: eu vou ficar só passando álcool gel na mão porque eu não preciso mais lavar a mão. A analogia mesmo. Não faz sentido. Você vai precisar de ter higiene básica, porque a higiene básica é a nossa... Na verdade, eu acho que vai ser o grande legado. Se você pega historicamente o que aconteceu com a humanidade, quando se fala da gripe espanhola,
ela foi chamada, inclusive, da pandemia esquecida, porque até 2000 ela ficou esquecida, né? Morreu lá, foi-se milhões de vidas, mas ela estava inserida dentro de um contexto muito complexo, que era a própria guerra, que eram outras pandemias, então ela não teve tanta evidência como nós estamos tendo com a Covid, onde, graças a Deus, nós não temos nenhum outro fator no mundo, no planeta, e matando tanta gente nessa velocidade. Então, acho que o que nós temos que validar a partir de agora como sociedade, como indivíduo, é muito mais o seguinte: o que nós podemos tirar de legado disso? E eu acho que o maior legado está relacionado à higiene. Né? Todo mundo aí do setor tem percebido que né, de modo geral, as pessoas começaram a se preocupar com um pouco mais da higiene. Então, eu acho que esse é o grande tema. A higiene básica, a higiene do dia a dia. Se você tiver ela, nós não vamos precisar de ficar maluco com desinfecção, vestido com roupa da NASA, né, não se encostando, ou seja, uma coisa que a humanidade não é isso, ela não é preparada para isso, não sabe viver sem o contato humano, sem a relação humana. Então, eu acho que a gente tem que desacelerar um pouquinho a paranoia e entender assim, qual que é o legado para a gente poder tentar evitar problema como esse no futuro, porque vão ocorrer, vão ter, a humanidade vai continuar, e vai seguir a vida. Então, ao longo da minha apresentação, a gente entra nesse tema do básico, para depois falar da desinfecção. Tudo bem? Podemos seguir assim? Aproveitando, então, vocês já perceberam, pessoal, nós já temos aqui 30 pessoas acompanhando a transmissão. Essa transmissão não é para ser fechadinha, engessada. Então, por favor, manifestem as perguntas de vocês pelo chat do Facebook, que nós aqui vamos aproveitando o conteúdo, a apresentação que o Paulo preparou para nós, para responder pergunta a pergunta. E com isso, o Paulo bem agradeceu a todos que já estão aqui, a todos que trabalharam para fazer essa live acontecer, Infra, FS Educa, Mulheres de Facilities e todos os amigos, parceiros e associações que compartilharam, nosso muito obrigada. E também, Paulo, nós queremos saber de onde você veio. Então, se você quiser começar falando um pouquinho quem é a Milicare, até para contextualizar a todos, por favor, fique à vontade. Tá bom, eu vou então trazer um pouquinho para cá da apresentação da Milicare aqui para vocês. Tá. E aqui nós vamos explicar um pouquinho para vocês da onde nós surgimos aí, né? Nós pertencemos a um grande grupo mundial de franquias, que é a Milicare. Hoje nós estamos aí com 46 franqueados pelo mundo, e isso representa 50 milhões de metros quadrados de higienização ao longo do ano. Isso nos traz uma expertise muito grande, porque o Textile Care, ele requer uma especialização. Apesar de ele estar inserido dentro de um guarda-chuva de limpeza, ele precisa de uma mão de obra especializada, com o produto correto especializado. A Milicare já vem aí há mais de 20 anos, nós estamos aqui no Brasil há mais de 20 anos, e desde o início do nosso processo, a gente introduziu no mercado a etapa da higienização comprovada. Porque você está cuidando de uma sujeira aparente, né? Então, o que é o processo de limpeza, né? É você identificar, remover aquele ponto visual de sujeira. Agora, a higienização é outra parte. A higienização é efetivamente o que vai te entregar aquele ambiente livre de contaminantes. Então, o único meio de você ter certeza de que isso ocorreu pelo seu prestador de serviço é você fazendo coleta desse material antes e depois do serviço. Então, nós introduzimos esse conhecimento para nossos clientes, que recebem relatórios pós-obra de uma terceira parte. É um laboratório terceiro, homologado pela Anvisa, pelo Inmetro, que gera esse relatório para te assegurar o trabalho de higienização. Essa tecnologia que nós usamos aí para transportar a sujeira para fora, ela já existe há muitos anos. Ela é uma patente da DuPont. Ela foi uma patente da DuPont que foi comprada aí pelo grupo Milicare, que é uma tecnologia baseada no Teflon, no material inorgânico, tá? Ele tem uma característica muito legal, que é de como ele adsorve a sujeira para poder transportar para fora. E o outro ponto é como é que nós atuamos aqui em termos de responsabilidade técnica e legal. Então, só compartilhando com você, só para que o mercado comece aí a fazer o papel importante, que é de qualificar, nos ajudar nesse setor, na qualificação dos players do mercado, você nota aqui, você vê bem aí, isso daqui é o site da Anvisa, tá bom? No site da Anvisa, aqui ele fala da notificação de saneantes. O que é uma notificação de saneantes? A notificação é a obrigatoriedade que o fabricante tem de comunicar previamente por meio do sistema
de peticionamento da Anvisa. A importação, a industrialização, a exposição, a venda, a entrega de consumo de produtos saneamentos de risco 1. E aqui está limpa carpete. Tudo bem? Então, o que acontece? O nosso produto, você, como player do mercado, a primeira coisa que você tem que ter o produto dentro de uma coisa certificada, onde você vai ter segurança de que aquilo que o prestador está te falando, realmente ela está embasada por técnica e por ciência, tá? Dentro dessa loja... Pode falar, se você quiser, Paula. Eu estou pontuando que, então, para quem está chegando agora, é o Paulo Vinícius Jubilou, CEO da Minicare. Ele está compartilhando conosco que o primeiro critério, vou estabelecer em primeiro, segundo, é a gente atuar com uma empresa, uma companhia que utilize produtos em conformidade, inclusive com o que a Anvisa diz. E que ele utiliza um produto que hoje é uma patente da Minicare e foi desenvolvida pela Dupont e comprada pelo grupo Milicare no mundo. Então, para quem chegou agora, basicamente é isso que falamos até o momento sobre higienização e desinfecção. Tá, então, isso daí é um pouquinho de qual é a força tecnológica da Milicare, com que propriedade a gente se predispõe a vir a público e externar nosso conhecimento. É um conhecimento de um grupo que existe há mais de 25 anos, e que eu falei, anualmente higieniza mais de 50 milhões de metros quadrados. Então, a gente, por essência da nossa atividade, a Milicare anualmente desenvolve tecnologia, equipamento, para levar no cliente isso já testado e certificado da sua funcionalidade, tá bom? Seguindo um pouquinho aqui, o que nós fizemos? Então, aproveitando esse momento... Opa, desculpa. Aqui eu mudei. Então, aproveitando esse momento que nós temos aí, que nós estamos vivendo com a história do Covid, o que acontece? Nós temos ouvido muito sobre a ciência, né? Sobre a comprovação da efetividade daquele medicamento, ou seja, nós estamos muito mais abertos a entender esse processo de ciência. E o que a Milicare fez desde quando trouxe o produto aqui para o Brasil? Óbvio, muito preocupado em entregar uma coisa transparente para o cliente, porque na medida que o nosso foco é a especialização na limpeza, higiene e desinfecção de superfícies têxteis, ou seja, o textile care, como especialista, nós precisamos trazer ciência e falar para os nossos clientes como é que eu higienizo. Limpar é uma coisa, você higienizar, você tem que entrar na comprovação daquilo. Senão, como é que você dá embasamento técnico para o cliente que você higienizou, que você matou bactéria, que você matou fungo? Então, isso precisa de o quê? De estudo e comprovação. O produto Milicare, ele já tem esse embasamento lá fora, mas quando eu trouxe ele para cá há mais de 20 anos no Brasil, eu não sou formado na área de medicina, na área de ciências, eu sou formado em propaganda e marketing, e como cara da área comercial, eu falei, como é que eu explico para o meu cliente como é que isso daqui funciona? Então, eu tomei iniciativa, há 20 anos atrás, eu fui na Faculdade de Saúde Pública de São Paulo e desenvolvemos o que hoje vocês veem pela televisão, um projeto de pesquisa, onde eu vou comprovar para vocês, baseado em ciência, aquilo que nós estamos falando, tá bom? Então, dá uma olhada nisso daqui, ó. Esse estudo foi feito em 8 etapas, foram 8 avaliações distintas de resposta do produto. Eu separei só 3 aqui, depois a gente pode, com cada um que tiver interesse, fazer uma reunião, explorar isso, porque ele vai muito no fundo técnico. A primeira coisa que a gente foi falar, foi se preocupar em fazer, quando se fala em higienizar, entregar um ambiente efetivamente higienizado, você tem que ter segurança que o seu produto vai atingir os 3 níveis da fibra, a superficial, a intermediária e a base da fibra. Senão, como é que eu posso garantir que o seu produto higieniza? Então, o que nós fizemos? Está aqui, ó. Isso daqui foi feito dentro da Faculdade de Saúde Pública, num projeto de pesquisa, que neste caso aqui, essa primeira etapa, nós avaliamos a capacidade de penetração da partícula miliquérida da fibra. E aqui você pode ver, por microscópio, como esse produto fica distribuído na fibra, na base da fibra, ao longo da fibra. O segundo teste que nós fomos fazer de pesquisa foi entender o seguinte, como é que eu garanto essa higienização? Como é que eu elimino esse fungo e bactéria? O que ocorre lá que faz isso? Então, nós vamos fazer, então, um projeto de pesquisa em cima do medir a redução de microbiológica no escritório. Então, aqui mostra o gráfico o efeito da redução nessa capacidade do produto Milicare de efetivamente higienizar. Se alguém tiver alguma dúvida ou questionar esse projeto de pesquisa, ele só pode ser questionado com outro projeto de pesquisa. Então, eu posso garantir para vocês que quem assinou esse projeto de pesquisa, os professores, os doutores da Faculdade de Saúde Pública, são pessoas, graças a Deus, idôneas e transparentes, e isso está nos arquivos da Faculdade de Saúde Pública. E o último que eu mostro aqui para vocês, que é importante, é vocês entenderem o que acontece com o efeito residual. Porque, na verdade, quando você contrata uma empresa para poder cuidar do seu carpete,
basicamente, você está se preocupado com o seguinte, como é que ele pega a sujeira e leva embora? Então, qual é essa tecnologia que você usa para pegar ele e levar embora? Tá bom? Então, e o segundo aspecto? É o que acontece com esse resíduo que fica, porque ninguém tira 100% do que coloca. Então, quando nós estamos seguindo aqui, falando para vocês, o que nós estamos falando para vocês está baseado na pesquisa em ciência comprovada. É importantíssimo que o prestador de serviço, que o contratante se envolva na técnica, facilite mais especificamente, tá bom? Hoje nós temos no mercado, nós temos uma rejeição ao carpete no mercado, na área corporativa, estou voltando, focando esse assunto aqui para a área corporativa. Existe uma rejeição muito grande do uso do carpete. Difícil de limpar, gera doença respiratória, e aí eu queria que você compartilhasse uma coisa que eu, de novo, parabenizo a sua médica, a sua doutora, que te deu essa informação há muitos anos atrás, quando ela falou de tecido. Compartilha com o público que você teve de experiência aí, assim, eu achei muito legal. Não é comum. Eu sou eu brinco que a rinite, bronquite, tudo que é it é apaixonada comigo, gente. Eles me acham irresistível. E aí, com isso, eu cresci, minha irmã dividia quarto comigo, sem tapete, sem cortina, absolutamente nada. E todo médico dizia: tira, mãe, nunca tenha tapete, pelúcias, nada têxtil no quarto, porque acumula pó e prejudica a rinite ou faz ter as crises. E aí, há alguns anos, eu estive numa médica em São Paulo que ela falou: para tudo, não tenha um tapete em casa, porque ele ajuda a deixar o ambiente quente, a tirar a umidade, ainda acumula nele, ele prende todo o pó nele, só não come em cima para não ter nada que seja orgânico e devido, então, para o que te faz mal. A questão é, quando você der um espirro, saiba que seu tapete ele está na hora de ser higienizado, porque ele tem ali uma altura e ele tem, naquela altura, a capacidade de armazenar pó. Então, quando você começar a espirrar, é porque essa capacidade tem mais pó do que ele pode suportar e está na hora de você higienizá-lo. E aí eu comentei isso na conversa antes com o Paulo e falei: Paulo, é verdade isso? A minha médica é louca porque foi a única que me falou isso na vida inteira. Ele falou: essa médica sabe do que ela está falando. E aí ele me contou uma historinha que eu acho que ele vai contar para vocês, que foi... Isso aí, o tecido é excelente revestimento. Assim, e olha que coisa maluca, você vai pesquisar a informação, eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela aqui. Ó, então, se você pegar aqui um site, ó a informação que você consegue ter. Você vê legal aí? Ó, sim. Essa parte aqui, ó. O vírus sobrevive 2 vezes mais numa superfície lisa, numa hard surface, que é uma mesa, que é a superfície do computador, ou seja, superfície lisa, quando comparado com uma superfície porosa, que é o perfil do carpete. Entendido. Entendeu? Então, assim, em termos de ambiente, o carpete, inclusive, é melhor do que um revestimento frio. O bicho vive 2 vezes mais tempo numa superfície rígida do que numa superfície porosa, tá bom? Entendido. Então, e aproveitando isso, uma superfície porosa, que é carpete, que é o tecido. Então, o que os escritórios vêm fazendo por aí, não tenho nada a criticar dos processos que estão sendo usados, mas eles estão tratando a superfície sólida, a hard surface. Como é que você está cuidando da porosa? A porosa você requer equipamento e produto específico para conseguir fazer essa desinfecção de forma correta, que nós vamos estar falando mais ao final. Tá bom? Então, e aqui nós temos 2 perguntas que eu acho que está pertinente com o momento, que já é a participação dos quase 50 audiência ativa conosco aqui. A Lívia Gomes fala que ela gostaria de saber se primeiro ela higieniza o carpete como uma empresa especializada. Lembrando, Lívia, que a empresa especializada hoje é a Milicare, tá? Ou antes de contratar a desinfecção com peróxido. Ela é cliente de carteirinha da Milicare. E o Frederico Reich manda, já emendando as 2 perguntas, depois de higienizado o produto, continua atuando, eliminando vírus, bactéria e fungos, tem como mesclar essas 2 perguntas e dar uma resposta para o público? Tem sim. O higienizar a sua superfície, vamos chamar assim, então, da superfície porosa, tá bom? Necessariamente você tem que higienizar essa superfície porosa. De novo, eu vou voltar na analogia do álcool gel. O que adianta você passar o álcool gel se você está com a sua mão suja, que você estava lá brincando na grama, e daqui você passa o álcool gel? Você precisa lavar primeiro para depois passar esse álcool gel
Então, a analogia é a mesma. Você tem que primeiro tirar a sujeira de dentro desse carpete, contaminantes, biopoluentes que estão lá dentro, e depois você entra com o processo de desinfecção. O processo de desinfecção, assim, se eu pegar para você o que o CDC fala, americano, tá bom? Que, se eu pegar nesse site aqui, Center for Disease Control and Prevention, ele fala claramente que se você não teve nenhum caso dentro da sua casa de Covid e você está na sua quarentena, você não tem que ficar desinfectando a sua casa. Você continua com o seu processo de limpeza, de higienização diária. Tudo bem? Tá bom. Então, a desinfecção, ela é uma coisa mais para o crítico. Então, o que eu estou colocando na cabeça das pessoas, na analogia, quando eles falam, eu quero fazer desinfecção? Eu falei, legal, tem budget para isso? Você tem necessidade disso? Então, é o mesmo modelo que a gente já vem atuando no setor de manutenção do carpete, quando nos chamam para fazer, eu já vou explicar para vocês, a manutenção do carpete, não vou nem falar lavagem, porque vocês têm que correr disso, mas a manutenção do carpete. Nós, via de regra, nós não enviamos nem proposta nem apresentação. O cliente tem que se envolver na técnica, é importante ele se envolver na técnica, que nós vamos explicar para ele que ele precisa de muito mais do que aquela coisa pontual que ele está procurando. Ele precisa de uma coisa programada, porque o carpete é um revestimento de piso. Como qualquer revestimento de piso, ele tem que ter uma coisa programada, tá bom? Mas, a desinfecção, por Frederico aí, a desinfecção, nós desenvolvemos um processo de desinfecção com produto de uso hospitalar, já tem o seu registro na Anvisa, que tecnicamente ele sim, comprovadamente, ele mata, elimina aquele vírus do Covid, tá bom? O que acontece? Okay. O que nós associamos? Nós associamos ao produto existente a nossa técnica de aplicação. Então, o que eu te mostrei no projeto de pesquisa, onde eu tenho produto, equipamento que eu consigo distribuir pela fibra inteira, eu vou pegar o produto que já existe no mercado, colocar no meu processo de aplicação e vou garantir essa aplicação correta na superfície porosa. Então, quando você, respondendo um pouco da Lívia também mesclando, quando você trata o seu escritório, as superfícies acessíveis no seu escritório, você não pode esquecer da superfície porosa. Porque a porosa você vai precisar de equipamento para poder fazer aquilo que vocês viram no projeto de pesquisa, que é distribuir o produto corretamente, com mão de obra qualificada para poder aplicar isso daí, utilizar o equipamento. Então, a desinfecção no processo Milicare, primeiro, é a associação de produtos cientificamente comprovados, notificados, certificados, registrados na Anvisa, dentro de um processo de um especialista de tecido, de superfície porosa. Então, é essa associação de conhecimento que permitiu o resultado. Esse negócio, desinfecção, essa unidade de negócio, ela foi, inclusive, o que nos fez ir no mercado buscar um engenheiro químico, o Ricardo Crepaldi, um químico, para poder nos auxiliar no embasamento técnico disso. Não estamos a galega nisso daqui, tá bom? Nós temos o respaldo do embasamento técnico. A desinfecção vai ocorrer naquele momento, Frederico. Desculpa, porque eu misturei com um amigo do Paraná. Então, o que acontece? Na medida que você fez a desinfecção, ela passou, ela limpou o passado. Se chegar alguém contaminado 2 dias depois e encostar naquilo, aquele ponto ali vai ser contaminado novamente. Então, não adianta a gente imaginar que a gente vai ter uma paranoia, que a gente vai conseguir desinfectar tudo todo dia, porque a gente não vai ter custo financeiro. Entendeu? Então, assim, o que acontece? A desinfecção vai ser naquele momento, ela não é que nem o veneno de rato que põe no quintal, é prolongado, não. Você desinfectou, acabou o problema. Eu vou te fazer a analogia. Você tem uma área de UTI de hospital. Aquele ambiente é controlado, ele é esterilizado, você vai ter um custo de manutenção naquilo ali de operação de limpeza, que você não vai deixar que os contaminantes saiam dali de dentro. Quando você vai para o corredor do hospital, onde está instalado, onde está o paciente, eu tive, infelizmente, para não passar muito tempo no hospital, você tem o quê? A desinfecção diária. Então, a gente estava lá no quarto, chegava aquela etapa da desinfecção, sai do quarto, porque vai ter que limpar o sofá, a cadeira, o braço da cadeira. Então, ela faz uma desinfecção 1 vez por dia, dentro do hospital. Se a pessoa chegar lá 3 horas depois para te visitar, estiver infectada, ela vai contaminar aquele sofá. É simples assim, entendeu? Então, tudo isso volta no quê? No que eu comecei do legado. Qual é o legado? Ter uma boa higiene, um bom controle de manutenção na sua superfície. Frederico, respondeu? Ficou claro para você? Se tiver mais, se não respondeu, por favor, você volta a perguntar, eu te esclareço de outra forma. Ele já mandou aqui, Paulo. Estou projetando para todos. Paulo, muito claro. Mais fácil quando a explicação é técnica. Legal. Seguindo aqui, como é que a gente atua, então, como consequência disso? Aonde que ocorreu aí a grande falha do mercado do problema que nós temos com carpete hoje? Acontece o seguinte... Todos são culpados do carpete ser um produto difícil de manter, tá bom? Menos o carpete.
menos o carpete, tá bom? Quem que é responsável por isso? A cadeia inteira. Quem que é a cadeia? É o contratante, o gestor, que investiu num patrimônio, investiu num produto que tem desempenho técnico, acústico, térmico, que compatibiliza com a cor do escritório para poder manter um padrão de imagem. Ele embarcou uma Ferrari no projeto. Ele, dono do ativo, tá bom? Quem é o segundo player com problema nisso? A indústria do carpete. Então, quando você compra um carro e você desfruta da garantia do carro, o que ela te obriga? Que você faça a manutenção na concessionária correta. Mas ela te dá a garantia. Qual é o papel da indústria quando ela comercializa o carpete? Siga esta manutenção que você não vai ter problema. Eu, como Milicare, posso garantir para vocês que, independente de fabricante de carpete, estou falando como tecido, se você instalar um carpete e assinar um contrato de manutenção com a Milicare, eu te garanto aquele carpete por 20 anos de uso. Nós temos cases com grandes clientes, publicado na mídia, onde eles já estão há 14 anos trabalhando com a Milicare. O carpete continua com cara de novo. Então, isso é possível, desde que você mantenha corretamente o processo inteiro. Então, a indústria, o fabricante, tem um papel muito importante. Ela tem que dar essa segurança para o cliente. E o cliente cobrar essa segurança dela, como fabricante. Então, agora, pós-Covid, não é para sairmos desenfreadamente pensando em substituir o carpete do escritório. Ele não é um vilão. Longe disso. Você está dizendo que ele tem finalidades acústicas, térmicas e higiênica da qualidade do ar, porque ele retém. Você só tem que ir lá periodicamente tirar. Olha, pessoal, ouviram aí? Anotem isso. O carpete, ele não é o vilão pós-pandemia. Ele tem finalidades térmicas, acústicas e de higienização do ar do escritório. A questão é saber como fazer a higienização e desinfecção correta. É isso daí. Então, os responsáveis pelo processo, quem contrata, quem embarca esse patrimônio, a indústria que precisa dar suporte, o outro player responsável é o próprio facility. Ele precisa se envolver na técnica. Na medida que ele se envolve na técnica, ele vai pegar em pontos básicos, como a legislação da Anvisa. Eu hoje participo de bids, que isso não é nem pré-requisito. Como assim? Então você, o papel do facility, precisa entrar na técnica conceitual, você não precisa ser especialista, a especialidade, quem é a obrigação de trazer é o provedor de serviço, mas você tem que ter o conceitual, aquela compreensão básica da técnica, né? Na medida que você se envolve, você vai conseguir melhorar o desempenho e melhorar o nível dos prestadores de serviço no mercado. O outro é o arquiteto. Incrível que pareça, o arquiteto é parte desse processo, porque a barreira de contenção, o vulgo capacho, ele é cientificamente comprovado que ele retém mais de 70% da sujidade dos pés, né? E já está comprovado que a maioria das sujeiras, aí mais de 80% das sujeiras, entram pelos pés. Ou seja, se entram pelos pés e uma barreira de contenção retém, como num projeto de um ambiente corporativo inteiro que você vê aqueles putz, hall maravilhosos, e as portas são uma sequência de piso fino de granito. Eu não estou falando nem em aumento de custo, eu estou falando de mudança de atitude no projeto, na percepção do seu papel. Porque aquela barreira de contenção no hall do prédio vai bloquear a sujeira para qualquer andar com qualquer revestimento. É você reter a sujeira para fora. Tudo bem? Então o arquiteto tem um papel. E o quinto papel é o dos próprios fornecedores te trazerem conhecimento. Cabe a nós levar para vocês o que vocês precisam, tá bom? Então esse é o papel. Dando essa sequência, o que acontece? O mercado começou, quando instalou esses carpetes, a usar processos, vamos chamar assim, de inadequados, que são os processos à base de água. Quando você vai contratar alguém para cuidar do seu carpete, o que você tem que se preocupar? Basicamente assim, qual é a técnica que ele gruda para levar embora e o que acontece com o resíduo? Quando você trabalha com o processo à base de água, a água simplesmente é o veículo de transporte da sujeira. Tudo bem? Então, como qualquer processo que deixa o resíduo, o que acontece com o resíduo, que é aquela água que ele ensaboou no seu carpete? É água suja, que ficou com produto químico alcalino misturado, que foi o que lavou o carpete, tá certo? E aquilo seca. Olha o que acontece com uma fibra de carpete. Isso daqui são todas fibras de carpete novas, tá? Se aplicou cada processo, pegou a fibra, levou no microscópio e se validou a fibra. Assim, 1 mais 1 é 2. Então eu vou deixar acabar aqui para vocês verem, daqui eu já pego só para a gente voltar. Então, pessoal, é básico assim. Então, o que acontece? O que é aquela água que ficou e você deixou secar? Muitas vezes, inclusive, o prestador de serviço pede para você ligar o sistema de ar-condicionado. Aí nós começamos a entrar no mercado e fala, como é que você compara com o processo a seco, esse molhado que você tem que ter insumo, energia, para poder responder ao serviço desse prestador de serviço? Essa conta não é somada. Então, nós começamos a identificar também a própria falha da especificação que vai do facility.
começaram a usar o termo lavagem a seco. Você pega no dicionário, lavagem é um processo à base de água. Ele jamais pode ser seco. Então, a lavagem de carpete é um processo. Na hora que você quer a lavagem, defina a lavagem. Na hora que você quer um processo a seco, você quer um processo a seco. O que acontece é que o processo de lavagem, ele faz parte dos manuais internacionais. Ele não é usado o termo de lavagem. A água que é usado neste processo, ele chama de restaurativo. Ele é a última etapa. Ou seja, ele é um processo de restaurar, não de prevenir, não preventivo. Então, o mercado começou a usar a técnica de forma errada. Então, isso foi comprometendo a qualidade do carpete, o uso do carpete, a vida útil do carpete. Então, cria esse ambiente que o carpete é um vilão. Ele não é, tá? Okay. Posso fazer uma interrupção? Claro, claro. A gente tem aqui uma pergunta e um comentário da Leia Lobo, da revista Infra, da Infra Editora e da revista, da editora Talen. E ela fala o seguinte, é importante os facilities nunca esquecerem, assim como você falou, Paulo, que carpete, que mobiliário são um ativo, que teve um alto valor de aquisição. Então, aqui tem uma importância muito grande de manter e higienizar da forma correta. Eu acho que é um fechamento desse primeiro quadro. Nós encerramos aqui o primeiro bloco dessa live com 30 minutos, e já temos aqui mais de 50 pessoas participando, e aí eu quero emendar o início desse segundo bloco com uma pergunta da Sônia. A Sônia Rubino Pereira, ela nos pergunta o seguinte, vai para você, Paulo, não é para mim, não. Qual o produto se deve usar na barreira de contenção em tempo de pandemia? Se você tem alguma dica nesse sentido para dividir com a audiência. Tem sim, Sônia, nós temos no nosso guia as recomendações de como é que você instala. Você precisa trocar pelo menos uns 5 passos. Ao longo da porta de entrada, da área externa, até o final dentro do ambiente, você precisa ter 5 passos de barreira de contenção. Qual a melhor barreira de contenção? O fornecedor tem que te explicar como é que a barreira de contenção dele atua tecnicamente. Se você precisar, Miliquer, faz uma reunião contigo, mostra a técnica da barreira de contenção que a gente recomenda. Eu vou mostrar uma imagem aqui para frente, mas existem outras barreiras de contenção no mercado. É importante que o prestador de serviço te oriente como isso tem que ser aplicado tecnicamente, como ele vai garantir que ele vai reter a sujeira dos pés. Mas nós temos sim, se você quiser, eu te mostro aqui. Não está aqui. Na sequência eu te mostro, você vai ver o nosso tipo de barreira de contenção. Ela tem que ter uma etapa onde ela vai segurar a sujeira sólida, no meio do caminho você tem que segurar sólido mais umidade, e na parte interna você só retém a umidade. Não existe aqueles paninhos brancos nos halls dos prédios quando está chovendo. Não existe. Entendeu? Na barreira de contenção você consegue eliminar isso, que inclusive esteticamente é muito melhor. De novo, é o envolvimento do arquiteto na preocupação, na higiene dessa edificação, desse ambiente construído que ele entrega. A barreira de contenção é importante não só na residência, ou na residência também, tão quanto no corporativo. É que na residência a pessoa pode tirar o sapato e deixar do lado de fora, o que é o recomendado, tá bom? O que é 100% seguro é o sapato pro lado de fora. Ou tire do lado de fora e coloca ele numa área de serviço onde você possa higienizá-lo. Esse é o caminho mais seguro que se tem. Como no corporativo a gente não pode pedir para o cliente tirar o pé, você tem que ter uma barreira técnica. Então aí nós temos uma unidade que nós damos suporte para os nossos clientes na instalação dessa barreira técnica. Tudo bem? Para não te deixar esfriar, e faz parte do bloco anterior, a Ana Lúcia perguntou o seguinte, qual é o período de manutenção anual, semestral, que é uma parte sobre a higienização do carpete que você estava falando antes? Eu vou te pedir um pouquinho. Vamos manter esse bate-bola, vai anotando as perguntas, porque na sequência do que eu vou estar mostrando, eu vou estar respondendo essa pergunta, Ana. Espera um pouquinho que eu já chego lá, tá bom? Então, qual que é a lógica aqui? A técnica de reter a audiência, fica com a gente, já você tem a sua resposta. Fica tranquila. Vai ter a resposta. Então, naqueles cinco... Como é que é? Naqueles 5 pilares que eu comentei, das responsabilidades no processo, nós vamos falar então do gestor. Então, qual é o papel do gestor? A gente aqui acaba apresentando exatamente isso. O gestor nunca reserva um budget para a área de revestimento. Nós temos contratos hoje com grandes multinacionais, boa parte delas, uma especificamente no setor de alimentos, assim, a Facility fez um trabalho excepcional depois que ela entendeu a responsabilidade, ela foi ver, ela não tinha nem na linha do budget valor para poder cuidar do carpete, de tão ignorado que ele era. E o que ela fez? Ela levou exatamente para a corporação a importância daquele patrimônio. Então, respondendo a outra pergunta, eu vou fazer aqui a continha para vocês do patrimônio, tá bom? Mas antes de responder a pergunta do patrimônio, qual é o outro item que nós mostramos para o nosso cliente também? Quando você utiliza o carpete, você instalou o carpete, a gente encontra assim, um
problema do mercado. Eles têm a tal da placa para reposição. Eles têm dinheiro parado no estoque para ficar trocando placa de carpete que a empresa de limpeza acaba não conseguindo limpar. Então, o carpete é tratado hoje, dentro do escopo da limpeza, como uma manutenção spot. Você espera aparecer a sujeira, ou seja, quando ela já se sobrepôs, é que ela aparece, ela já está acumulada. Você espera aquela sujeira aparecer, para depois, então, pensar num processo de lavagem daquele carpete. Aí o prestador de serviço vai lá e lava. Lavou uma, lavou duas, lavou três, daqui a pouco aquela placa não tem mais solução. Ele pega para o cliente e fala, olha, essa daqui tem que comprar porque não tem mais solução. Como assim? Se você é especialista para ter responsabilidade de assumir aquele escopo, como é que aquilo que você não consegue resolver, você paga a conta, você manda a conta para quem está te contratando? Não cabe na minha cabeça isso, tá bom? Então, o processo Minicare, nós não trocamos placas de cliente, não precisa ter placa de reposição por questão de manutenção e higiene. Nós temos um caso no Rio de Janeiro que o cliente tinha 75 mil reais parado no estoque para fazer a reposição de placa. Não existe. Agora, quando a gente vai poder sensibilizar a corporação, quando a gente fala de patrimônio, como a Leia comentou, o que nós temos mostrado para o mercado? Uma conta básica, mas que as pessoas acabam não se atendo, de olhar isso como ativo. Porque se você não mostrar para a sua corporação isso como ele vale, ele sempre vai falar para você, gasto menos. Gasto menos. Então, cabe a você, tecnicamente, lá para falar quem assina o cheque, fala, deixa eu te fazer uma conta, olha, 3 mil metros quadrados de carpete, você tem um ativo de 750 mil reais. Então, você vai pegar, dentro do seu ambiente de escritório, eu falo para você, procura qual equipamento custa 750 mil reais. Aí você começa a ter olha o que você está cuidando. Estou falando só de carpete, não estou falando da troca, da mão de obra de instalação, nada. Ou seja, você tem um patrimônio, isso precisa ser entendido como patrimônio. Quando você pega patrimônio, você fala o seguinte, tá, quantas vezes, já respondendo a outra pergunta, para se cuidar de um carpete adequadamente, você vai fazer o carpete, aquela área de carpete, de 3 a 3 vezes e meia. Com 3 vezes você consegue manter muito bem, tá bom? Não estou cortando etapas, nada. 3 vezes a Minicare te garante um fluxo bem legal. Então, você tem 3 mil metros quadrados instalados, você vai higienizar 9 mil ao longo do ano. Aí você pega o preço de mercado. Tá bom, custa R$6. Ou seja, você precisa de um budget de 54 mil reais para cuidar de um equipamento de 750. Faz sentido econômico, gestor? Com certeza, Facility. O seu gestor financeiro vai entender por esse lado que o valor do metro quadrado tem que ser condizente com o seu patrimônio. Não adianta você deixar o mercado parametrizar qual é o preço, porque você não está qualificando essas técnicas. A partir daí, você fala o seguinte, quanto eu gasto por metro quadrado, então? Você está gastando R$1,50 por metro quadrado de um carpete que custa R$250. Faz sentido econômico? Então esse é o primeiro ponto, tá bom? E aí eu brinco com o pessoal o seguinte, isso daqui é o seu corporativo. Ele foi lá, tratou um mega projeto de arquitetura, compôs o carpete, entregou aquele putz ambiente lindo, e aí ele fala, Facility, agora você vai lá e abastece com gasolina adulterada a Ferrari, porque eu não tenho grana para manter, cara. Aí a Ferrari falhou. Quem é que apanha todo dia? Quem é que apanha todo dia? É o Facility. Então você fala, cara, você quer andar de Ferrari porque você embarcou uma Ferrari e deu para eu cuidar? Então você vem aqui e você faz um investimento economicamente que faça sentido. Nós não estamos falando que vai pedir para... Não, me gasta alguns milhões. Entendeu? Não, faz sentido econômico, tá? Depois do sentido econômico, a gente fala o seguinte, outra cultura do mercado. Posso fazer uma pausa? Bora. A gente tem aqui a participação do Paulo Sérgio Souza, fazendo uma pergunta. Deixa eu pegar a pergunta dele que fugiu da tela. Paulo, agora é a hora da sua resposta. A sanitização através da nebulização ou atomização é eficaz? Então, de novo, eu não faço essa prestação de serviço. Eu acho que o prestador de serviço tem que te dar um embasamento. O que eu posso te explicar macro é que essa nebulização, eu tenho visto aí, é por eletrostática, aquilo vai grudar na superfície por estática, e você, então, eu não sou engenheiro de novo, mas eu gosto muito de brincar com a engenharia, na engenharia na básica, na funcional, né? Não é o pi ao quadrado. Então, se é uma nebulização que ela vai por gravidade e ela tem característica de eletrostática para aderir na superfície, o fornecedor tem que te explicar o seguinte, aonde ela caiu, show de bola. E aonde ela não caiu, por exemplo, embaixo do braço da cadeira, como é que faz? Ele tem que te explicar, tá? Eu não utilizo esse processo, mas eu vou por uma analogia para você poder ponderar aí e pedir para o fornecedor te explicar. Tudo bem? E aproveitando, obrigada, Paulo, pela resposta.
Paulo e Paulo, olha a dupla aí Não sei do se eu fui Xará. efetivo no que ele queria, mas não foi para ser sabonete, não. Mas é importante, gente, se a gente não tem total conhecimento, a gente fala que não tem total conhecimento. E isso não é feio, é importante até para não gerar nenhuma fake news. E do jeito que ocorreu, desculpa, Paulo, do jeito que ocorreu, Paulo, com essas cabines de sanitização. A Anvisa já soltou nota, entendeu? Então, assim, é uma questão de quem pôs a cabine de desinfecção que te comprove que o produto químico não vai dar problema na alergia da pele das pessoas que estão passando. Não tem solução milagrosa, cara. Não adianta o fornecedor achar que solução milagrosa para tentar aproveitar um momento de mercado, porque não existe. Ela está baseada em atitude básica, né? Queremos falar de sustentabilidade. Eu participei muitos anos no mercado da construção civil, da arquitetura, no viés de sustentabilidade muito forte. Você quer ver minha depressão? Eu tomo tarja preta por esse assunto. Você vê até hoje gente escolarizada, com cultura, que participa do mundo da sustentabilidade, ele joga a bituca de cigarro no chão. Então, quando a gente quer efetivamente, são pequenas atitudes, né, acumuladas que vão te trazer um resultado efetivo. A higienização é isso. Pequenas atitudes de higiene vão te trazer um resultado efetivo no ambiente inteiro, sem você precisar de pânico. A nebulização é isso que eu te falei. É só garantir como é que ela vai desinfectar onde não atingiu. Ótimo. E aí, você citou cadeira como a nebulização onde ela não atinge, como é que faz? E aí, falando, eu vou pegar o gancho de cadeira, e você explicou que, e algumas pessoas aqui, se eu não estou enganada, foi a Marcelene que comentou que um dos maiores gastos em uma obra é o carpete. Ou seja, nós precisamos cuidar e manter uma manutenção, sim. E a Kátia Gadelha, que... Obrigada, Kátia, pela audiência. Toda quinta-feira ela está aqui com a gente. E hoje não seria diferente a participação. Ela comenta, Facilities tem a responsabilidade de sensibilizar a alta gestão, de desinfectar a saúde do usuário. E saúde não é valor e não é custo. Então, obrigada, perfeita colocação. Perfeito. Esse aspecto de custo, de valor de investimento, Kátia, assim, eu brinco com o meu pessoal, eu falo assim, ninguém tem dinheiro para tudo. Na nossa vida pessoal, na vida corporativa, na vida governo federal, ninguém tem dinheiro para tudo. O que você vai ter que definir é sempre prioridades. Então, esse momento, que é que eu falei no começo, é o legado. Se a gente ficar com o legado para a prioridade da higiene, eu falo para você, putz, grila, passamos muito bem, independente de todas as outras variáveis de discussão de mercado, que não vão nem entrar para não deixar a gente louco. Mas se a gente, no nosso setor de limpeza e higiene, conseguir um legado que as corporações entendam que eles precisam dividir essa fatia do bolo para onde efetivamente precisa, para depois não ter que colher um fruto muito mais caro, eu acho que esse é o grande legado. Paulo, deixa eu só seguir aqui uma lógica do tecido, que daí a gente já chega na cadeira, então, pode ser? Fechado, pode ser. Então, seguindo a lógica aqui, para explicar para vocês, então, o carpete quanto patrimônio já falamos, agora o carpete, a gente vê muita arquitetura trocando o carpete, clientes trocando ambientes de carpete, porque estão difícil de limpar, já estão feio, porque já ficou condenado, e trocam por piso vinílico. Eu olhei aquilo e falei assim, como assim, cara? Como assim ele abre mão de um produto que desempenha tecnicamente? Então eu vejo diversos clientes que você pega as áreas de circulação, são todas piso vinílico. Por quê? Fácil de manter. Mas tecnicamente era muito melhor você ter um piso acústico, que a absorção acústica do toque não vai ter, comparado com outro revestimento sólido. Simples assim. Mas eles trocam pela dificuldade do manter. Olha que loucura. Isso daqui é uma tabela que ela está baseada na norma de tempo da ABNT. Tudo bem? Para execução do serviço de limpeza de um piso vinílico. A pessoa que fez isso para mim, ele é um dinamarquês, um cara muito idôneo e sério, ele falou, Paulo, eu só vou te fazer com duas condições. Uma, a técnica correta, e uma, o módulo brasileiro. O brasileiro gosta também de jampear algumas etapas, porque acha que não é necessário, né? Então, ele me formou os dois custos. Então, olha que loucura isso daqui. Se você vai lá, você tem o seu ambiente de piso vinílico, você foi lá, sacou o piso vinílico, o carpete, e colocou piso vinílico. Então, você sacou aquele revestimento que você não dava manutenção periódica, pôs um piso vinílico. No dia seguinte, você está gastando por metro quadrado. Então, se no dia seguinte você gasta este valor por metro quadrado mal feito, ou este tecnicamente bem feito, por que você já não fez antes no carpete? Porque existe a cultura do seguinte, o carpete, outra cultura do brasileiro, né? Deixa quietinho, ninguém está vendo. Daqui a pouco aparece, gente. Nossa sociedade, ficamos quietinhos muitos anos, tivemos que sair da cadeira para dar porrada para a gente poder defender nosso direito com essa classe política. É a mesma lógica. Então, você fica quietinho vendo a manutenção, você está deteriorando o seu patrimônio. É uma decisão, tá bom? Mas se você der a manutenção adequada, você vai gastar mais com piso vinílico? Não. Olha que loucura.
Ele não é mais caro. Você só tem que implantar o processo. Como é que você pode pegar um carpete no escritório, na área de piso frio você faz manutenção diária. No outro passo que o cara dá, ele cai dentro do ambiente do carpete. Você limpa semestral, limpa anual. Como assim se é tudo revestimento de piso, gente? Não existe carpete sem manutenção. Simples assim. E nem se justifica em termos de custo de manutenção. Simplesmente não aplicam. Eu não sei por quê. E é esse o nosso trabalho da Minicare, de mostrar o mercado e falar, acabou, pode continuar usando porque você tem a técnica certa. Essa técnica envolve o quê? Em você desenvolver um programa para o seu cliente. Não adianta você aplicar 3 vezes ao ano. Você tem que desenvolver um fluxo, porque é ciência básica. Paula, quando eu volto assim a tela, o pessoal continua vendo a planta e o projeto? Não. Ou não? Não? Não. Então, tá bom. Então, o que acontece? Quando você desenvolve uma planta, você vai pela ciência básica. Você vai aplicar mais produto onde passa mais gente, menos produto onde passa menos gente. Simples assim. Então, o que eu digo da desqualificação aqui do prestador de serviço? Ele tem que trazer essa informação para você. O seu prestador de serviço, que se diz especializado, tem que te orientar que, vamos fazer uma ciência básica? Como é que se cuida de revestimento carpete? É assim. Você tem que aplicar onde tem mais gente, onde menos gente. Então, você tem que ter um suporte de projeto, tá? Na sequência disso, o cuidado do carpete são 5 passos, gente. Até para acelerar aqui uma questão de tempo, para a gente chegar na desinfecção. O cuidado do carpete é você ter uma boa barreira de contenção, que é a prevenção. Você ter uma rotina de aspiração. Você tem um sistema de tira-mancha diário para fazer a limpeza. A limpeza é uma mancha diária. Aí você tem que ter um prestador de serviço que vai te cuidar da higiene regular, que vai esvaziar aquele filtro tecido, tá bom? E numa última etapa, você vai fazer o processo de restauração que usa a água como meio de tirar a sujeira. Porque é agressivo. É a frigideira com gordura, água quente, detergente, é agressiva a limpeza. Então, é esta última etapa. Jamais a água pode ser usada como preventivo dentro do ambiente interior fechado. Quando a gente fala de barreira de contenção, a gente vai em 3 níveis, que foi o que eu falei. Então, você tem a parte externa, a parte intermediária e a parte interna. Então, isso daqui é uma barreira de contenção que a gente recomenda. Você faz o atrito, aqui tem engenharia em cima desse produto, por mais simples que você possa imaginar. Então, aqui tem espaçozinho, que é onde ele raspar a sujeira do pé, ela vai ficar aqui dentro caída. Isso tem que ser aspirado com frequência, esse ambiente. Senão vai saturar também. Mas é você raspar o sólido com líquido, e aqui você solta um carpete um pouco mais áspero, que faz essa secagem. Não é o paninho jogado. E aí, de novo, outra cultura do brasileiro. O brasileiro não gosta muito de pesquisa, né? Ciência comprovada. É ciência comprovada que as sujeiras entram pelos pés e que essa barreira de contenção retém de 70% a 90%. Ou seja, é muito mais barato você deixar essa sujeira do lado de fora do que deixar do dentro. Então, o projeto é um momento ideal para que esse ambiente construído possa entregar a condição de quem vai operar e ter uma barreira de contenção técnica. Tá bom? A rotina... Pode voltar. Tudo bem, Paulo? Alguma coisa? A Andréia comentou, Paulo, deixa eu colocar aqui, que depois de todo o processo, a Minicare, ela oferece um certificado, né? Ela fornece um certificado que leva a segurança para o usuário, para o colaborador, ter essa certeza que, devido ao processo, ele não terá problemas de saúde. Então, achei esse ponto sem dúvida nenhuma. Eu vou chegar lá. Nós estamos aqui faltam 12 minutos para a gente bater 1 hora e eu vou tentar fechar tudo aí, e aí a gente fica nas perguntas, tá bom? Para não estourar o tempo aí, de que eu já agradeço o privilégio de ter o tempo de vocês por 1 hora. A segunda etapa, essa daqui é a ciência básica para se cuidar do carpete, são os 5 passos, tá bom? Isso daí está dentro do manual internacional do Carpet Hug Institute. Esse manual foi construído por diversas indústrias de carpete, pesquisadores, cientistas que fizeram esse manual, nesses 5 passos. Então, a barreira de contenção, aspiração. A aspiração, se você for seguir o que o manual fala, você tem que, na área de circulação, fazer diária. Aí você vai nas baias, você faz de 2 a 3 vezes. Hoje em dia, os caras acabam fazendo aspiração, quando legal, faz 1 vez por semana. Você encontra com muita frequência, 1 vez por mês. E aí eu tenho chamado o facilitador e falar, tá bom, legal, a frequência tá baixa, pense em aumentar. Com qual aspirador? Usa um aspirador, aqueles antigos, que só tem a boca de sucção. Isso não funciona para carpete. Com o aspirador correto para carpete, você vai ter que ter uma escova aqui abrindo o fio do carpete, básico assim, física. Abre o fio do carpete para que aquela sujeira possa ser sugada. Aí você tem um motor de sucção que trabalha com os filtros aí EPA para poder garantir que isso não volte para o ambiente. Então, o papel do Facility especificar no seu edital um bom aspirador vertical é essencial para a manutenção do dia a dia, tá? Aí sim, junto com o processo de aspiração do dia a dia,
O mercado, os prestadores de serviço, aí entra de novo o papel dos prestadores de serviço, não disponibilizam para vocês um kit tira-mancha. Ele faz o serviço técnico, vai embora, cai um café depois. Como é que você faz? Te vira. Você te vira com a tua empresa de limpeza do que você pode. Não pode. Você tem que exigir daquele especialista que te cuida tecnicamente, falar o que eu faço no dia a dia. Então, nós dispomos um kit spot, que nós treinamos a empresa de limpeza, e a partir daquele momento ele não usa mais nada no carpete que não o kit spot da Milicare. Então, o que acontece? Nós temos que entregar para o nosso cliente o ciclo inteiro, que vai do conhecimento ao projeto de fluxo, ao kit para ele cuidar do dia a dia. Tudo bem? Aqui entra a quarta etapa. A quarta etapa é o processo técnico, é o processo onde nos difere, que é o Milicare. O que nós trabalhamos? Aqui está a nossa essência. Nós trabalhamos com uma partícula inorgânica, que é uma partícula que vai absorver a sujeira. Eu sou sincero para vocês, eu fui aprender com o projeto de pesquisa a palavra absorção, eu não conhecia, porque depois dos resultados que a Faculdade de Saúde Pública me entregou, que comprovou que ele reduz o micro-organismo, a nossa partícula, o nosso pó, ele é pH neutro. Eu falei, mas professor, mas como isso daqui matou o micro-organismo? Ele falou, é a capacidade que essa partícula tem de aderir na sujeira, de absorver e depois ser aspirado. Então, nós higienizamos esse ambiente por consequência da técnica da partícula. Eu mato o organismo por falta de sujeira, no ciclo de vida. Ou seja, eu mato o organismo pelaquilo que você me contratou, tirar a sujeira. E isso é o que comprova a ciência do nosso produto. Olha que legal o efeito da capacidade de absorção dessa partícula. Respingos de café são comuns em escritórios. A maior parte dos métodos de limpeza vai espalhar a mancha ou falhar em removê-la completamente. A partícula Milicare patenteada é formulada para absorver manchas, sujeira e outros poluentes do seu carpete e não soltá-los. Observe enquanto o respingo atinge a partícula Milicare. Uma reação acontece entre a partícula Milicare e os elementos da bebida que mancham, ligando-os de forma permanente. Ou seja, água e pó, né? Café, água e pó. Deixando um líquido limpo e livre de resíduos. A nossa partícula com a mancha, olha a cor da água, sujeira e os outros poluentes então, são extraídos do seu ambiente com um aspirador. Só para você ver, acaba aqui, só para não tomar o tempo. Então, o que acontece, gente? O prestador de serviço tem a obrigação de te mostrar tecnologicamente como é que ele vai grudar aquela sujeira e ele vai embora. E o que vai acontecer com o resíduo dele. Entendeu? É isso que você tem que exigir do mercado. Então, ele tem que te provar como é que aquele produto vai absorver a sujeira. Ponto. Essa é a nossa tecnologia. Aí é que está a nossa essência. Então, ela tem uma capacidade tão grande de grudar a sujeira e ser aspirada, e isso elimina o micro-organismo. Consequência disso daí, só para acabar aqui, então, como é que funciona o processo Milicare? Ele é muito simples. A gente entra com uma etapa que é um pre-spray, um pre-mist, porque você separar a sujeira da fibra do carpete é pH. É simples assim, gente. Vai na prateleira química, você solta a sujeira do carpete. É pH. Soltou ela. Qual é a tecnologia essencial que tem que ter? A partícula que vai grudar e transportar. Então, aonde difere naqueles 5 passos do cuidado do carpete, aonde difere um prestador de serviço para o outro? É no passo 4, na técnica que ele usa para higienizar, para arrancar aquela sujeira lá de dentro. Então, a gente põe produto químico, que tem característica antistática também, porque parte da sujeira fica presa por estática, separa o polímero inorgânico, escova para que ele entre na fibra e dê aquela imagem que vocês viram da distribuição na fibra e aspira. Simples assim, tá bom? O processo último de restauração, nós trabalhamos com um processo restaurativo, onde o nosso desempenho é diferente do que vocês enxergam de lavagem no mercado. Apesar que o nosso processo restaurativo também usa a água como meio de transportar, eu aqui mostro o seguinte, isso daqui é um cliente onde ele já estava condenado pelo prestador de serviço que ele tinha, e ele queria saber se a gente tinha condição de restaurar esse carpete. Isso daqui é a imagem. Isso é possível em função de equipamento, produto químico e a essência, que eu diminuo a gotícula da água. Essa gotícula vai passar por dentro do fio, aqui, ó, dos pelos do carpete. Quando você fala em cadeira, Paola, esse equipamento vai aplicar o produto por dentro do fio. Aqui é pelo, nós estamos falando, exemplo, de uma restauração no carpete. O mesmo bico que injeta é o que tira. Então, isso eu tenho pressão controlada. Então, existe aqui um conjunto de produto, equipamento e mão de obra que me permite falar, isso é uma lavagem do mercado, o que eu faço é restauração, tá? E aí, esse mesmo equipamento é o que vai cuidar do tecido de um mobiliário. Mas no tecido do mobiliário,
você pode ter a sensação, quando você passa aquelas vaporeto, que elas estão te limpando, e de fato estão, a superfície da fibra. Quando você fala em higienizar, quando você fala em desinfectar, você vai ter que passar com a água dentro do fio do tecido. E é isso que a nossa tecnologia faz. Ficou um pouquinho claro aí? Ficou claro, a diferença é praticamente a higienização, ela está no superficial, e a desinfecção, para poder acontecer, ela precisa entrar dentro do fio do tecido. Não, a limpeza é o superficial. É o que vai tirar a mancha para a higienização, eu vou passar por dentro do fio do carpete, ou com o produto de cuidado do dia a dia, ou como produto de desinfecção após a higienização. Então, a cadeira tem que ser higienizada, onde vai passar água lá dentro do produto, dentro do fio, aquilo vai ficar suas 3 horas secando, que é o que nós precisamos. Você pega processo de cuidar de cadeira que o cara deixa 8, 12, 24 horas checando a cadeira. A sua cadeira está encharcada, simples assim. O nosso processo, ele é a base de água que fica 3 horas. Depois dessa etapa, nós vamos então entrar assim com o mesmo equipamento, só que com produto da desinfecção. Ok. E aí nós temos aí agora 4 minutos para nos despedir de todos. E a grande pergunta que não quer calar, que é a seguinte... E até umas coisas trazidas pela John, a John está se preparando também para a retomada, e uma das nossas preocupações é com relação à cadeira. Como é que a gente entrega uma cadeira segura para o nosso cliente? Então, se ele contratou a locação da cadeira junto à John, ele precisa ter certeza que ela está desinfectada. E a Milicare está desenvolvendo esse protocolo desenvolveu, né, o novo protocolo de desinfecção das cadeiras da John para poder, em segurança, entregar aos nossos clientes. Aí de um cliente vai para o cliente com que segurança, né? Vocês vão entregar hoje com a segurança de desinfecção desse material. Isso, que é importante nesse momento de pandemia, ou pós-pandemia. E aí o que acontece é que, tanto internamente, por nós, colaboradores John, quanto nossos clientes, nos fizeram uma pergunta. A cadeira de tecido e a diferença, segurança na higienização e desinfecção de uma cadeira em tecido para uma cadeira, por exemplo, de couro ecológico ou de couro natural, a sensação é que no couro, seja ecológico ou natural, a gente passa um pano com álcool e está desinfectado, o próximo colaborador vem, senta e está em saúde e segurança. Isso é verdade? Olha, explica um pouco isso para a gente. Aí você pega 2 aspectos. Você vai falar em couro ecológico, né? Nós tivemos a experiência de uma relação com uma empresa do mercado onde eles baniram, por questões ambientais, o mobiliário com couro. Tá bom? Esse é um ponto. O segundo ponto é o tecido, como visto ali em informação, ele é um ambiente menos propício à sobrevivência do vírus. E o couro, ele é poroso. Quando você fala poroso... Ele não é sólido, ele não é uma superfície lisa. Você jogou água que não entrou nele. Entendeu? O líquido vai entrar dentro daquele couro. Então, ele é poroso também. Um paninho molhado, um álcool... Eu falo paninho molhado, gente. Vai ter uma falta de seja lá o produto, aquilo entra para dentro da cadeira. Então, ela fica mais contaminada. É isso? É isso aí. Então, tecido ou couro natural nós não podemos mais, porque foi banido. Então, a gente já tira fora, questão ambiental. O couro ecológico e o tecido são equivalentes ou precisam ser equivalentes no processo de higienização e desinfecção. Sem dúvida. Maravilha, já tenho segurança para compartilhar com os clientes. Então, Paula, só para a gente fechar, eu acho que não, se a gente puder esticar mais alguns minutinhos, só para fechar a etapa da desinfecção tecnicamente, só para... Acho que deve ter gente curiosa como é que é o processo da desinfecção. Da desinfecção. Com certeza a gente estende 10 minutinhos. A ferramenta suporta 10 minutos. Uma coisa importante, o Paulo comentou de um guia de higienização. Esse guia de higienização a Milicare disponibilizou e todo mundo que tiver interesse... Na tela está projetado o endereço para acesso à página que você pode fazer esse download. Então, acessa esse canal, está aqui nos comentários da página. É só clicar, vai colocar seu nome e seu e-mail e você vai ter acesso ao guia de higienização produzido pela Milicare com um passo a passo para você seguir
pós-pandemia, cuidando do seu carpete, de forma que ele seja um ativo que atue a favor da saúde e segurança de todos os colaboradores. Falei certo, Paulo? Perfeito, é isso aí. E aí, só fechando aqui a etapa do que a Andrea comentou, esse é o selo que a gente entrega para os nossos clientes ao final do serviço. Periodicamente, a gente faz a coleta microbiológica com o laboratório terceira parte, mas isso é o que o cliente recebe pós cada serviço, para que ele entregue para o cliente interno o que ele já está pagando, que é um serviço que assegura a higienização. Fazer o selo no computador, muito prestador de serviço tem feito por aí. O importante é que assegurar como é que aquele ambiente ficou higienizado para que esse papel possa ter sentido, tá bom? Isso é o importante aí, que é essa parte do guia. Então, da parte da higienização e da limpeza, eu acho que eu expliquei um pouquinho para vocês. Quem precisar de mais detalhe, vai ser um prazer poder investir mais tempo aí para poder descer no detalhe da técnica. Mas fechando esse raciocínio do que eu entendo que o nosso grande legado nesse momento é os facilities aproveitar essa oportunidade para sensibilizar a empresa na importância do revestimento carpete. Ele é muito melhor do que um piso frio no seu aspecto de higiene, ele é tão, mesmo preço de manutenção do que um piso de vinílico, e aí por diante. Mas, então, como é que a gente atendeu uma demanda por uma questão de desinfecção? O que nós fomos fazer? Primeiro, nós trouxemos a bordo, aí, se você quiser convidar o Ricardo para ele começar a compartilhar com a gente aí, ele participa, ele é muito bem-vindo lá no Vou colocar ele aqui junto da gente. O Ricardo, ele é químico, foi quem nos ajudou a desenvolver a parte do produto para que ele pudesse ser tecnicamente inserido no processo Milicare e assegurasse para o nosso cliente, para que não ficasse dúvida, como ficou no caso da nebulização, que nos foi questionado, tá bom? O que acontece? O Ricardo acabou desenvolvendo uma apresentação, que nós estamos aqui falando especificamente, então, na desinfecção por questão do Covid, e o que acontece? Passamos aqui na etapa do cleaning, né, da higienização, e aí nós mudamos, então, para uma etapa da desinfecção. Você quer aquele ambiente seguro eternamente? É uma esterilização, é outro custo. Então, nós estamos aqui nesse momento de pandemia. O que nós seguimos? Nós seguimos orientações da CDC, ok? E aí, vocês querem ver o que a CDC fala na superfície porosa? Olha que engraçado isso aqui, ó. Aqui nós estamos lá no site do CDC, e aí você vem ver como é que ele trata a superfície porosa. Olha, ele fala, ó, não porosa, hard surface, né? Aí ele entra na superfície porosa. Tá aqui, ó. Ó a informação que ele dá para você se virar. Superfície como carpete, tapetes, né? Cortinas. Remove as sujeiras visíveis, presentes, e limpa com produto, com limpador apropriado, indicado para esse uso de superfície. Depois disso, vai limpar a roupa, né? Ou seja, esse é o máximo de informação que vem na superfície porosa. Então, inclusive, é um tema que ele carece de literatura no mundo para poder se assegurar. Se você não tem um bom prestador de serviço que te embase pela ciência, como é que você se socorre quando, né, você tem uma referência americana sendo super vago no que está explicando? Então, o que nós fizemos? Seguimos aqui da CDC as orientações de produtos que efetivamente vão desinfectar, ok? A partir daí, o coronavírus está nos vírus mais sensíveis, um vírus envelopado, que já existe produto conhecido para a similaridade do Covid, que efetivamente tem atuação de eliminar. Então, consequentemente, o Covid cai dentro desse rol que ele é eliminado por esses desinfetantes hospitalares. Que produto nós usamos? Nós usamos um produto que faz parte da lista da Anvisa. Então, o produto faz parte da lista da Anvisa, aonde é seguro que o efeito dele é a desinfecção direcionada também ao coronavírus por essa similaridade de vírus. Tô certo até aí, né, Ricardo? Exatamente. Bom, o que nós entregamos diferente? Primeiro, nós não trabalhamos com produto oxidante. O próprio nome já diz. Então, existem alguns produtos que sua base são oxidantes. Nós optamos por não. Né? Quando nós estamos falando de carpete, uma superfície aí mais frágil nesse aspecto, pH neutro. Esse produto ele entra concentrado, depois ele é diluído. Ele não tem problema de inflamabilidade, então às vezes a pessoa quer jogar álcool no tecido, né? Esquece do vapor do álcool inflamável que sobe, puta risco assim, gigantesco. Ele tem baixo odor, ele está registrado na Anvisa. Eu posso usar isso inclusive em superfície lisa, superfície dura, tá? Este produto pode ser usado na superfície dura, onde nós vamos espalhar
em todas as áreas acessíveis, porque o vírus ele precisa de contato para estar contaminando. Ele é inerte, tá ok? Ele não traz nenhum risco à vida, porque ele já é usado em produtos como limpadores de lente de contato. Só para vocês entenderem como o risco dentro do ambiente ele é controlado. Então, você não tem problema nenhum de risco para o usuário. Mas aqui nós vamos falar o seguinte, qual que é a essência desse produto que nós trabalhamos? Como é que é, Ricardo? Polihexametileno de biguanida. Biguamida. Prazer, cara. Ou biguamida polimérica. É isso aí. Não tinha trava-língua previsto aqui não, pessoal. Não. Aí eu chamo o químico para essa parte, aí eu fugi dessa daí. O negócio é marketing. Essa aula você faltou. É isso daí. Então, não é um produto novo, né? E é um produto que já vem desde o final do século XIX sendo usado, e ele é conhecido basicamente o PHMB, que é mais conhecido como biguamida ou biguamida polimérica, né? É o jeito mais fácil de falar, Paulo, para não travar a língua. Tá? Então, a base dele é que ele possui um amplo aspecto microbicida e ele é eficaz para destruir as bactérias gram-positivas, gram-negativas, fungos e vírus. Então, ele é um produto extremamente sofisticado e direcionado, né? Além do que, um dos pontos mais importantes dentro do escritório é aquela questão não é oxidante, ou seja, se você passar, você não vai estragar o carpete, você não vai estragar o pé da tua mesa, ele não vai oxidar nada. Então, tem outros produtos que são a base dos chamados, para quem quer lembrar química, a base dos halogênios lá, que são os produtos que são cloro, oxigênio, e outros que são oxidantes, que destroem por oxidação, mas não é o caso. Vamos ver um vídeo que vai mostrar um pouquinho como funciona. This example shows PHMB confronting gram-negative bacteria, which has an extra membrane layer outside the cell wall. PHMB attacks the cell, binding itself to the membrane. PHMB is a positively charged molecule, whereas the cell wall is negatively charged. Acting like a magnet, PHMB attracts pieces of the cell. First, the outer membrane. Then the PHMB travels through the peptidoglycan layer like water through a strainer to attract the inner membrane. The cell wall begins to lyse, and its protective layers are splintered, causing the cytoplasm to leak, and the cell to collapse, leaving behind only a skeleton. This rapid electrostatic destruction occurs in the same way with gram-positive bacteria, which does not have an outer membrane. PHMB attracts, attaches, and annihilates. Basicamente, que mostra isso aí, desculpa, Paulo, ele destrói a parede celular, que é o que se pede nessa questão desses vírus, no caso do vírus envelopado, que o pessoal chama envelopado, para destruir esta parede. Então, ele é bem específico, ele é para isso, ele é muito, muito, muito seguro, né? Muito seguro, e não só para o ser humano, para animais e, lógico, para as nossas áreas de escritório. Aí, qual que é o nosso procedimento operacional de desinfecção? Então, como é que ele funciona? Respondendo algumas perguntas aí que a gente já teve no mercado, ele começa por aí. Ele começa pela limpeza, pela higiene. Então, eu vou seguir os 4 passos Milicare, onde eu vou garantir, baseado em ciência, essa higiene, e a partir daí, eu entro, então, com o equipamento correto, com o produto que eu vou aplicar e que eu vou conseguir ter o efeito que foi mostrado naquele projeto de pesquisa, que é espalhar esse produto ao longo da fibra. Isso é a última etapa do processo, ela vem de trás para frente, e é feito com um funcionário treinado e qualificado especificamente para essa aplicação. Se espera 10 minutos para que o produto possa secar naturalmente conforme a recomendação do fabricante, e aquele seu ambiente está desinfectado, cientificamente desinfectado. Então, é nessa linha de raciocínio que a gente vem aí tentando não só transformar o mercado, porque eu espero que venha aí de positivo do legado, que é a mudança de cultura das corporações de modo geral para o lado da higiene, como também, se você precisar, nesses momentos de pico, de retomada, e quer ter essa segurança desse ambiente que estava lá parado, nós temos um sistema de desinfecção para poder te garantir a segurança na desinfecção do Covid.
tá bom? Desculpa. Paulo, só um ponto aí. Desculpa, Paulo. Só um ponto importante colocar, né? Toda a desinfecção não tem efeito residual, ela é para desinfetar na hora. Então, é aquilo que está ali, que você faz isso na hora. Então, o processo que a gente desenvolveu, além do produto ser seguro, a forma é altamente eficaz dentro daquilo lá. A gente vai até o fim da fibra, que é o que tem que ser, a fibra do tecido do carpete. E a gente, o quê? Não dá riscos para o quê? Para as tomadas elétricas, para as outras coisas, ou para estragar móveis com algum produto oxidante, etc. Então, a gente foi um estudo muito embasado, demorou para a gente fazer esse estudo para ter certeza que isso seria o melhor para os clientes. Não vão desinfectar o carpete partindo de processo de lavagem, pelo amor de Deus. Vocês vão fazer aí uma salada técnica aí, depois jogando esse produto. Pode até destruir o carpete. Pode ser até gente, Paulo e Ricardo, a gente poderia seguir conversando à tarde, mas o tempo é limitado, é um recurso limitado. Então, eu agradeço imensamente, Ricardo, que é químico, diretor técnico na Milicare, e ao Paulo Vinícius Jubilou, que é o CEO da Milicare no Brasil, por dividir com a gente todo esse conteúdo de uma forma que fosse entendível aos terráqueos, porque é muita informação técnica. Saio dessa live com um pouquinho mais de clareza sobre o que é higienizar, o que é desinfectar e sobre a necessidade de cuidar dos ativos. Saúde e segurança não pode ser tratado sim, meramente como uma despesa, e sim como um cuidado que leva o colaborador ao status de segurança, mas também à sua experiência. Então, eu agradeço muito a participação de vocês. Está na nossa tela o link para o download do guia de higienização e desinfecção feito pela Milicare. Turminha, agradeço demais a participação de todos e de todas nessa live que estamos aí passando um pouquinho da 1 hora. Na semana que vem nós estamos de volta com outro assunto quente, que é real estate. E não posso deixar de agradecer a Infra, a Mulheres de Facilities e a FS Educa, que nos apoiaram na realização dessa live para levar o conteúdo para todos vocês. Assim como na divulgação de outras que não são apoiadores, mas levantaram a bandeira. Eu ajudo a divulgar. Muito. Eu não posso ser minha assessora de imprensa, vai. Não esquece a pessoa da MCA Press, eles trabalharam muito legal. Agência que construiu em tempo relâmpago a página para viabilizar o download de todos. Então, nosso muito obrigado. Fiquem bem, estejam em segurança, sigam preparando os planos de retomada. Assim como na John, nós estamos nesse caminho também. Paramos no quesito higiene e desinfecção de cadeiras, de todo o mobiliário, todos os itens. E aí investimos um determinado tempo, invistam esse tempo, conversem e fiquem bem. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado, gente. Bom resto de semana para todos aí. Igualmente.